Bom dia, hoje a Clínica Espaço Nutrir mais a Nação Verde vamos falar algumas dicas sobre a farinha de berinjela. E uma das maneiras de reduzir a perda e diversificar o uso da berinjela é através da secagem ou então transformação desta em farinhas, podendo ser utilizada também para transformação de subprodutos como a pasta de berinjela comercializada aqui na Nação Verde. O recente interesse pela farinha de berinjela ela é devido não somente ao grande teor de fibras que esta farinha contém, como também o efeito hipocolesterolêmico, ou seja, diminuição do LDL no nosso organismo. E esse estudo feito com a farinha de berinjela indicou que o consumo da berinjela associado com o plano alimentar individual saudável, mas a prática de exercícios físicos ao longo do tempo vai favorecendo a diminuição da gordura corporal. Você já ouviu falar em farinha de berinjela? Vamos ver algumas funções dela agora? Então, a farinha de berinjela possui várias funções. Uma delas é o aumento da saciedade. Então, quando consumimos a farinha de berinjela, mas a quantidade adequada de água, vai acontecer uma formação de gel no nosso estômago. Esse gel vai fazer com que a digestão seja lenta, então vai desfavorecer o aumento dos picos de insulina, fazendo com que nós ficamos satisfeitos por maior tempo. Também outra função é a redução da gordura corporal, ou seja, esse gel formado ele vai diminuir o índice de hiperinsulinemia, ou seja, a grande quantidade de produção de insulina no nosso organismo. Então ele vai reduzir essa quantidade, fazendo com que a insulina seja liberada lentamente, favorecendo assim com que não acumule a gordura corporal nos adipócitos. Também uma função é o controle para a compulsão por doces. Então, ao evitar esse pico glicêmico, a glicose dos alimentos ela será degradada lentamente e vai diminuir a sua absorção pelo intestino delgado. Também outra função é o melhoramento do funcionamento intestinal, ou seja, com o consumo da farinha de berinjela em concentrações adequadas por dia, vai favorecer um trânsito mais fluido do bolo alimentar, favorecendo assim no trânsito intestinal. Vale lembrar também que ela vai possuir um efeito prebiótico, em que as bactérias benéficas vão fermentar essas fibras no intestino grosso, fazendo assim com que melhore a microbiota intestinal e o trânsito intestinal também da pessoa. E ela também é rica em antocianinas, graças à ação dos flavonoides. Esses flavonoides vão proteger doenças como câncer, doenças cardiovasculares, doenças infecciosas, como também a obesidade. E vale lembrar também que a farinha de berinjela, ela atua na saúde dos rins, porque ela possui um leve efeito diurético muito parecido com o consumo dos chás. E também vale ressaltar que a farinha de berinjela ela é rica na vitamina niacina. E essa vitamina, ela participa de reações metabólicas para queima de gordura. Então vai favorecer com que haja maior queima de gordura com o consumo da farinha de berinjela e menor, no caso, o índice de diabetes tipo 2. E vale lembrar uma observação que a farinha de berinjela ela deve ser consumida adequadamente durante o dia. Por quê? Fibras em excesso vai provocar obstipação intestinal, ou seja, vai provocar o intestino preso. E também a fibra ela pode competir na absorção de outros nutrientes também importantes para o nosso organismo. Então vale sempre lembrar que é importante buscar um profissional que tenha conhecimento do uso dessa farinha para adequar a ingestão ao estado clínico e ao estilo de vida de cada paciente.